Oi pessoal, neste vídeo a gente vai trabalhar com gráficos. Eu vou mostrar algumas formas da gente fazer gráfico no PSPP. A primeira questão é que para fazer um gráfico, vamos ao menu Graphs, que é esse daqui, ó. Aqui a gente tem três tipos de gráficos. Vamos ver o que é que o primeiro faz. Ele se chama Scatter Plot. O Scatter Plot é o gráfico de dispersão que a gente viu bastante na aula de correlação, aquele gráfico que tem as bolinhas da aula da correlação. Vamos clicar nele, e aí ele me pede um eixo Y e um eixo X. No caso, eu já tinha selecionado aqui IMC e peso. Vamos ver o que é que acontece quando dá OK. Ele gera o gráfico para mim. Lembram desse tipo de gráfico que a gente viu bastante na aula de correlação? E pelo que a gente está vendo aqui, ó, parece que tem uma correlação positiva, mas eu estou trapaceando. Por que eu estou trapaceando? Porque o peso é uma variável utilizada para o cálculo do IMC. Então, quanto maior o peso, maior o IMC em termos proporcionais. Por isso que esse gráfico de dispersão, ele saiu com a cara bem organizada de um gráfico de correlação positiva. E vejam que a inclinação aqui está praticamente 45 graus, né, dessa linha imaginária de correlação bem aqui, mas isso aqui não vale. Vamos ver como é que seria com variáveis que sim, a gente pode verificar a correlação. Vamos ver, por exemplo, se existe uma correlação, pelo menos no olho, né, usando o olho, entre a variável idade, vou colocar a idade aqui, e a variável renda, vou colocar aqui a renda bruta. Tanto faz um pelo outro, tá, gente? Tanto vocês podem botar a idade no eixo X, como renda no eixo Y e vice-versa. Vocês podem aqui fazer na ordem do jeito que acharem mais conveniente para a pesquisa. Vou apertar OK. E aí a gente tem gráfico. Vejam, esse gráfico, os pontos de cruzamento estão tão dispersos que no olho a gente vê que é uma correlação nula, né? Só no olho aqui a gente vê que não há nenhum padrão de correlação. Então esse foi o nosso gráfico de dispersão. O próximo gráfico que a gente vai ver é o histograma. O histograma é o gráfico que mostra para a gente se a nossa distribuição parece ou não parece uma curva normal. Vamos pegar aqui, por exemplo, a variável idade, e eu vou pedir para ele me mostrar a curva normal. Está vendo aqui, ó? Mostrar curva normal, está bem aqui. Aí eu vou marcar. E ele vai me dar os dados a respeito da idade em relação à curva normal. Vamos ver o gráfico. Aqui está o nosso histograma. Vejam, nós temos aqui as colunas, né, representando as faixas de idade em coluna. Temos aqui a linha fina que mostra como seria a distribuição normal dessa variável. E olha, até que está parecido com a distribuição normal, né? Ele está bem parecido com o formato de uma distribuição normal. Em uma aula futura, a gente vai ver até o teste estatístico para dizer se isso aqui podemos ou não podemos considerar essa distribuição normal com a dada margem de erro, intervalo de confiança. Então esse é o nosso histograma. O próximo é o gráfico de barras, né, o famoso gráfico de barras. Para isso, eu vou pedir novamente, eu vou pedir uma variável categórica, eu vou pedir estado civil. Tá? Vou pedir estado civil, que é interessante para a gente ver em barra. Né? No caso aqui, eu tenho a nossa variável estado civil, está bem aqui. Eu vou simplesmente clicar OK. Eu poderia pedir alguns outros dados, como percentual acumulado, né? Ou sumarizar por uma variável como média, mas não é o caso. Eu vou pedir algo bem básico. Eu quero só o número de casos, estado civil e dou OK. E aí ele me dá o gráfico de barras. Ó. Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Se eu quiser, eu posso pedir mais daquelas informações que ele disse que podia me dar, né? Por exemplo, eu posso me pedir um número percentual em vez do número de casos. Eu dou OK. E aqui ele me mostra em termos percentuais. Ó, aqui, ó, em termos percentuais. E em termos percentuais eu vejo novamente que a quantidade de casados é maior do que a quantidade de solteiros, mas é uma diferença muito pequena. Enquanto que em viúvos eu tenho um pouco menos, pouco acima de 5% são viúvos. Aqui, ó, percentual.
É isso, gente. Vejam que o PSPP é muito limitado para fazer gráficos. Geralmente, quando a gente precisa de um gráfico mais elaborado, mais organizado, ou a gente tem que recorrer ao SPSS, ou a gente tem que montar esse gráfico no Excel.